American Journal, European Journal, Tórax, European Respiratory, Pulmonar, Chest, né? Então, ela está a nona, né? Melhor ranqueada aqui nas revistas de pulmonar, né? Nessa área de pulmonar. E quando a gente clica, ela também está listada, né, na área de cardio, né? Cardiovascular, né? Também com um percentil alto, né? 20, posição 20 de 397, né? De pulmonar é 9 de 159, e também, né, de cuidados intensivos posição 8 de 118. Então, é uma revista bem ranqueada, né? Só para mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Eventualmente a gente poderia também colocar aqui o nome da revista em si, né? Aí apareceria também aqui, daí você clicaria lá, chegaria na mesma página. Né? Isso aqui só para mostrar, né? Eventualmente, vocês vão ter, né, momentos lá de pesquisa de artigo, aí, de repente você achou um artigo interessante e tal, mas fica na dúvida, né? Nossa, mas será que esse artigo é um artigo bom e tal? Uma revista boa, renomada, né? Então, você tem aquela ferramenta ali, depois, né, se alguém não conhecer ainda, né, eu acho que boa parte já conhece, mas quem não conhece, depois a gente pode colocar o link no chat ali e para que você tenha acesso depois, né, para fazer essa pesquisa. Então, esse nosso assunto de hoje, né, ele é um assunto que tem uma pergunta de pesquisa bastante simples. Hoje mesmo eu estava comentando lá com a minha colega de trabalho, que está fazendo mestrado também. Falei, veja, como um artigo que tem uma pergunta bastante simples pode gerar uma publicação numa revista top 10, né, da área de pulmonar. E uma coisa é você fazer uma publicação top 10 na área de pulmonar com um artigo que está falando ali sobre um medicamento diferente, sobre uma abordagem inovadora, né? Mas não. É uma publicação numa revista top 10 da área de pulmonar falando sobre avaliação física, né? Então, você vê que mesmo as perguntas que parecem mais inocentes, elas podem proporcionar estudos interessantes, né? E que acrescentam, né? A gente vai ver que acrescentam tanto no nosso entendimento científico, mas também acrescenta bastante para o nosso entendimento clínico mesmo, né? Por isso que eu perguntei, né, anteriormente ali para o Renato, como é que está a situação do DPOC no ambulatório, porque eventualmente a partir desses resultados vai colocar uma pulguinha na cabeça de vocês ali. Então, qual que é a pergunta, né? A pergunta é, que tipo de exercício, né, que tipo de teste de avaliação física possui a maior sensibilidade para alterar ou para apresentar, né, essa alteração pré e pós a intervenção em pacientes com DPOC. Então, assim, é uma pergunta, como eu costumo dizer assim, inocente, é uma pergunta simples, né? Uma pergunta até meio óbvia, né? Por quê? Porque em qualquer momento do nosso trabalho, né, como eu falei, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista clínico mesmo, né, prático, profissional, você vai precisar entender se aquela avaliação que você está fazendo é uma boa avaliação, né? Se aquele teste que você está aplicando é um teste útil, é um teste que vai realmente apresentar uma melhora ou não para o sujeito, né? E era basicamente, né, essa a ideia do estudo. Só que eles colocam um pouquinho a mais, né? Então aqui, vamos pular essa parte aqui do resumo. Então, só para a gente ter uma mensagem para levar para casa, né? Bom, depois a gente passa por aqui. Não vamos levar para casa antes de revisar o resto. Então, eu marquei algumas partes aqui, depois vocês podem, eu posso enviar esse arquivo marcado, né? Ou vocês podem também, posso enviar o arquivo em branco, né? Cada um vê o que acha melhor. Então, aqui, basicamente, né, ele vai colocar sobre a importância de você avaliar a tolerância no exercício em pacientes com DPOC. Por quê? Porque o principal desfecho, né, o principal acometimento desse paciente com DPOC é a questão de intolerância ao esforço, né? E em casos mais graves, intolerância até a pequenos esforços. Então, essa avaliação, né, da tolerância ao esforço, ela é muito importante para manejo clínico, né, desse sujeito. E aí, ele vai apresentar aqui 6 principais formas de você avaliar, né, que elas estão divididas em 2 partes, que eu não marquei aqui, mas são testes laboratoriais e testes de campo. Deixa eu aumentar aqui, porque sempre tem gente com o celular, né?
testes laboratoriais e testes de campo. Então, entre os testes laboratoriais, ele vai colocar os testes que utilizam o ciclo ergômetro. Os testes de campo, que são basicamente testes que envolvem alguma forma de caminhada. Então, o teste com o ciclo ergômetro vai ser o teste incremental, né? E também o teste de carga constante. E aí, os testes que envolvem a caminhada vai ser o TC6, né, que vocês utilizam bastante, né? O short walk test, né, incremental, e também o short walk test de carga constante, né? Além do teste de sentar e ir, ou melhor, de levantar e ir, né? Aquele que vocês estão acostumados a fazer dentro da bateria do SPPB, que a pessoa faz o deslocamento ali para ver a velocidade de marcha. Na verdade, nem é o tug, né? O que eu falei, ele seria algo mais próximo do tug. E esse é basicamente a velocidade de marcha, né? Que a pessoa só se desloca, né? E aí ele vai comentar que existe um consenso, né? De que um teste de carga constante ele acaba sendo mais adequado, né? Para discriminar essa diferença em pacientes com DPOC. No entanto, é um consenso basicamente de literatura ou de um entendimento, né, dos profissionais, mas não é algo que foi propriamente dito testado, né? Então, basicamente, é essa justificativa, né, do estudo, né? Então, fazer essa compreensão sobre as respostas, né, sobre se esse teste ele tem uma confiança, né, na repetição. Então, por exemplo, se eu vou fazer aquele teste hoje, ou se eu for fazer semana que vem, os resultados vão ser parecidos, visto que as condições são parecidas? Sim, interessante o teste. Agora, se não, puxa, uma semana com as mesmas, né, com os mesmos fatores, e assim eu tenho resultados completamente diferentes, puxa, então esse teste ele tem fatores externos que influenciam, né, na execução desse teste. Então, basicamente, aqui ele vai comentar, né, sobre a importância de você identificar, né, se é um teste que tem uma alta confiabilidade, e também, né, evidentemente, que se o teste ele acaba sendo confiável, ele pode ser utilizado, né, como um desfecho primário, né, e também aqui ele avalia a questão do tamanho do efeito, que isso a gente vai comentar mais no final. Então, aqui ele vai utilizar, vamos passar aqui para os métodos, né, feito toda essa introdução, porque ele vai utilizar duas formas de intervenção e uma forma de grupo controle. E isso é bastante interessante para a gente. Isso foi muito bom, na verdade, que eles fizeram dessa forma. Então, aqui é um RCT, né, como a gente está acostumado, e provavelmente a gente traga, né, maior parte do tempo, né, esse tipo de estudo aqui. Então, são 6 semanas ou de reabilitação, que é o PR, ou de tratamento com o LAMA, né, um antagonista muscarínico. Um medicamento padrão ali, o tiotrópio, né, talvez ali o pessoal do DPOC ali, eles às vezes usam o nome comercial, né, Espiriva. Então, talvez se você tem alguém na família, às vezes que tem, pode ser que você já conheça essa medicação clássica para esse tipo de tratamento. 6 semanas da terapia broncodilatadora também. Então, terapia broncodilatadora, a reabilitação ou o cuidado convencional, né, cuidado padrão. Beleza, que seria o caso do controle, né? Então, eu acho sempre interessante a gente entender, né, de que lugar que a gente está falando. Então, a gente está falando de um estudo feito com pacientes na Inglaterra, né? Então, você já pensa, putz, primeiro mundo, né? Os pacientes, como a gente gosta de falar, né? O cara que está com DPOC na Inglaterra é diferente do cara que está com DPOC muitas vezes no Brasil, né? Por mais que a doença seja a mesma, o acometimento seja parecido, mas às vezes a etiologia da doença muda, né, devido aos fatores ambientais e tal. É interessante muitas vezes a gente ter noção de que tipo desse paciente, para saber se ele vai ter uma comorbidade, se vai ser um paciente mais vulnerável socioeconomicamente e assim por diante. Então aqui a gente tem que pensar, né, que é um país primeiro mundo e tal. Critérios de inclusão, né? Então, um DPOC moderado, né, ou severo, dentro da classificação convencional, né, com volume respiratório forçado de um segundo menor do que 80% esperado, e a razão do VF1 com a capacidade vital forçada menor do que 0,70, que é dentro do convencional ali para você considerar o DPOC, com uma escala de dispneia igual a menor a 2.
né, que não é muito alta, com uma idade de 40 a 85 anos. Né, e, evidentemente, sem contraindicação a realizar a reabilitação pulmonar, visto que eles iam sortear quem que ia para qual, né. Eles excluíram, né, pessoas que tivessem uma comorbidade que impedisse a pessoa de fazer a caminhada ou de fazer o teste com o ciclo, né, justamente porque esses eram os testes que eles iam avaliar. Se a pessoa tivesse realizado uma reabilitação nos últimos meses, ela também não poderia participar do estudo. Né? E aqui um ponto interessante, que se a pessoa fizesse uso de oxigenoterapia, seja ela contínua ou intermitente, ela era, né, excluída do estudo. Se a pessoa fazia uso de um instrumento para auxiliar na marcha também, né, uma bengala, andador, enfim, né, e se ela tinha uma dessaturação induzida pelo exercício, né, previamente documentado. Então, a gente tem que entender aqui que eram pacientes que não eram os mais severos dentre os pacientes com DPOC. E talvez, provavelmente, sejam os pacientes de DPOC que a gente encontra ali no ambulatório, por exemplo, né? Por isso que eu perguntei no início ali se estava tendo bastante gente. Provavelmente esse é o tipo de perfil, né, que vocês encontram no ambulatório, o paciente que está ali no moderado para o severo, mas que não é aquele paciente muito severo, né, que necessita de uma oxigenoterapia. Aí vem o desenho do estudo, e nota que é um desenho talvez um pouco não ortodoxo. Eles realizaram 5 visitas. Vamos aqui na imagem, que vai ficar mais fácil a gente entender. Eles fizeram 5 visitas. A primeira visita do cara na primeira sessão experimental, lá no laboratório deles, era para consentimento e tal, randomização, e ele fazia familiarização com todos os testes. Então, vamos lá. Teste incremental de carga constante. Deixa eu ver se eu não estou errando a sigla aqui. Não, ao contrário. Esse aqui é esse mesmo. Teste incremental máximo. Aqui é o shut walk test, né? Incremental também. O TC6, o teste o teste de carga constante no ciclo, o shut walk test de resistência, né? Então, de carga constante, e aqui o teste de deslocamento, né? De velocidade de marcha de 4 metros. Beleza. Então, as pessoas faziam todos esses 6 testes apenas como familiarização. Aí, depois de 2 semanas, né, elas podiam fazer o uso, né, dos medicamentos, se fosse o caso. Depois de 2 semanas, essas pessoas voltavam para uma visita 2 e uma visita 3. Essa visita 2, ou visita 3, aqui era sorteado, no qual que o indivíduo ia fazer antes, mas era realizado o teste incremental máximo, o shut walk test máximo e o TC6 um dia, e no segundo dia, o teste de carga constante, o shut walk de carga constante e o teste de deslocamento de 4 metros. Eles eram submetidos por uma intervenção, né? Seja com lama, como a gente já comentou, né? O medicamento ali, a Aspiriva, seja a reabilitação pulmonar, seja não ter nada, né? O grupo controle durante 6 semanas. Vamos rapidinho aqui, está no suplementar deles, o tipo de intervenção com exercício aqui, ó. Você vai ver que é algo bem simples, né? Então, era 2 vezes por semana, né? Durante as 6 semanas, 1 hora, treinamento supervisionado, né? Com depois 1 hora de educação também, treinamento combinado, né? Que envolve atividade, treinamento resistido e treinamento aeróbico, numa intensidade de 80% a 85% do pico do VO2 máximo, calculado a partir do Shared Walk Test incremental. Beleza? Tranquilo, né? Mais ou menos parecido com o que vocês já aplicam lá no ambulatório. Aí, depois o indivíduo voltava, depois das 6 semanas, para mais 2 visitas. Né? Na primeira visita, ia lá e fazia de novo o teste incremental no ciclo, fazia o Shared Walk Test incremental, fazia o TC6 no segundo dia, fazia o teste de carga constante no ciclo, o Shared Walk de carga constante e o teste de 4 metros de caminhada. Beleza? Como eu falei, um procedimento assim, a princípio aqui não tão peculiar, mas você vai ver que ele é um pouco não ortodoxo, principalmente no ponto de vista de avaliação deles. Então, vamos pular toda essa parte aqui, depois vocês olham lá, quantidade de pessoas. Será que eu estou louco aqui? Mas por mim que tinha uma outra imagem aqui para a gente olhar. Acho que eu que estou
fora aqui dos eixos. Achei que tinha uma outra imagem, mas então não tem. Deixa eu ver. Não tem. Beleza. Então é isso. Ah, não, acho que está nessa mesma imagem aqui. Eu que bobeei. É aqui, ó. Está aqui nessa mesma imagem. Que estava grande aqui, eu tinha. Eles usaram, né, essas primeiras visitas, né, tanto da familiarização quanto a visita 2 e a visita 3, para avaliar a confiabilidade do teste. E essa visita, né, a 2 e a 3, com a visita 4 e 5, eles usaram para avaliar a resposta pós-intervenção. Né? Então, aqui eles vão comparar, né, em toda essa parte aqui, eles vão estar comparando, basicamente, se o teste, né, ou melhor, se nessas 6 avaliações, né, a diferença do pré com o pós. Né? Pro LAMA, o pré com o pós com a habilitação, o pré e o pós com o cuidados padrões, né, o grupo controle. Algo normal, que tem vários estudos. Só que eles aproveitaram essa primeira parte aqui, para fazer essa avaliação de confiabilidade dos testes. Beleza? Então, vamos lá. Tendo isso entendido, vamos avançar aqui, vamos direto para as figuras, porque não vamos perder muito tempo lendo ali, depois vocês podem se aprofundar ali. Então, aqui, né, no baseline, né, as características iniciais dos sujeitos, a gente tem que os indivíduos que foram sorteados lá para reabilitação pulmonar acabaram apresentando um VF predito menor e um VF1, a razão, né, VF1 pela capacidade vital forçada, também menor, significativamente, quando comparado aos demais grupos. Então, infelizmente, né, acontece, em alguns casos, né, principalmente quando a randomização assim, de grandes grupos, né, às vezes acaba passando batido. Eles acabaram, né, isso aqui não é o ideal, né, eles acabaram tornando o grupo de reabilitação um grupo mais acometido, né, um grupo mais comprometimento. Mas não tem tanto problema, porque para o intuito que dessa pesquisa não teve tanto problema isso. Teve uma diferença do tamanho da perna, né, mas isso é interessante pensando do ponto de vista da bicicleta, mas para os nossos desfechos que não tem muita importância. Aí o baseline das outras variáveis não teve alteração. Aí a respeito dos testes laboratoriais, né, teve uma diferença no pico da frequência cardíaca e na frequência cardíaca máxima, quando a gente pega o valor do LAMA, né, eles tiveram um resultado menor. Pode estar relacionado com a influência do medicamento, pode, mas provavelmente é mais ligado a outros fatores. Já para os testes de campo não teve nenhuma diferença. E aí, o que a gente vai observar aqui, essa aqui é a distribuição dos dados, depois vocês podem dar uma olhada lá com mais detalhes. Mas aqui, né, essa primeira tabela, ela vai estar fazendo essa análise da correlação entre um teste e o outro, né? Então, aqui eles usam o coeficiente de correlação entre a classe, e aqui eles têm resultados bem bons, né? Acima aí de 0,90 é muito bom o coeficiente de correlação entre a classe. No entanto, aqui eles só tinham 2 testes, né, para comparar. Então, aqui nem é o melhor dos mundos, né, porque eles pegaram aqui a sessão de familiarização e pegaram aquela sessão, a sessão 2. E aí eles veem, bom, quando eu pego lá o teste incremental no ciclo, ele tem uma confiança boa, então é um teste que varia pouco. Quando eu pego o Shadowwalk teste incremental, também tem um essencial. O que tem um pior desfecho aqui é o teste de caminhada de 4 metros. Então, aqui, essa primeira tabela, o que ela vem dizer para a gente? Ela vai mostrar para a gente que se você faz, né, um teste, depois você faz ele de novo, depois você repete ele de novo, e depois você repete ele de novo, ele tende a dar um resultado parecido. No entanto, nota que tem um azinho aqui, ó. E o azinho, o que quer dizer? Né, uma diferença entre o teste 1 e o teste 2. Então, o teste do TC6 e o Shadowwalk teste incremental, eles apresentaram uma diferença, né, entre um teste e o outro. Provavelmente o teste de familiarização pior, quando comparado ao teste 2. Né? Então, aqui, por mais que sejam resultados parecidos, né,
se você utiliza, né, o teste de caminhada para avaliar, e o cara nunca fez esse teste de caminhada, eventualmente o primeiro teste que ele faça seja um valor menor do que a capacidade dele de fato. Né? Então, por isso que acabou apresentando essa diferença aqui. Isso acontece também no Shadow Walk Test incremental. No entanto, o teste incremental no cicloergômetro teve, além de ter um ICC alto, não teve diferença entre os testes. Né? Isso significa que o quê? Que você lembra lá, né, que a diferença era em 2 semanas? Então, o cara fez no primeiro momento, né, deu 2 semanas, ele fez e teve um resultado muito parecido. Né? A diferença média aqui é de 2 watts. Né? O que a diferença no TC6, você vai falar, nossa, mas a diferença média foi só de 16 metros. Pois é, mas teve uma diferença, provavelmente, indo na maior parte dos 144, ou melhor, 114 dados aqui, indo na mesma direção, provavelmente com o segundo teste melhor do que o primeiro. Né? Mesma coisa aqui no Shadow Walk Test incremental. Né? Teve uma diferença pequena, só de 28 metros. No entanto, provavelmente, né, a maior parte dos sujeitos tiveram um resultado melhor na segunda situação quando comparado com a primeira. Então, essa é a primeira lição que a gente tem aqui, que é o quê? Que, eventualmente, se eu vou usar um teste assim, né, seja o Shadow Walk Test, seja o TC6, é interessante que eu faça o teste de familiarização e depois eu faça um teste que eu vou considerar como um teste inicial. Né? Então, ou para ficar mais fácil de entender, eu faço 2 vezes o teste inicial. Né? No primeiro dia, eu faço 2 vezes. Então, eu faço, dou um intervalinho para o cara, depois eu repito esse teste. Né? Justamente para quê? Para que eu tenha um valor fidedigno. Né? Para que, eventualmente, eu não tenha um valor extremamente subestimado. Né? Que o indivíduo, como ele não conhecia, né, o teste, como ele não sabia da duração do teste, de repente ele não atingiu o seu máximo, né, como são testes ali que são delimitados, né, pelo tempo, de repente o cara não atingiu o máximo, não por causa da capacidade dele mesmo, mas por não conhecer o teste, e esses pacientes já são receosos, né, de atingir um pouco, de se esforçar um pouco mais, né, por medo da dispneia. Então, esse acaba sendo um ponto interessante, é algo a se pensar. Se de repente eu vou trabalhar com esses testes, é melhor eu ter 2 iniciais para eu ter um resultado fidedigno mesmo. E outro ponto interessante aqui, né, nessa mesma tabelinha, é que esse teste de caminhada de 4 metros não foi muito interessante. Mas a gente deve lembrar também, né, que esses pacientes que foram avaliados por esse estudo foram pacientes que têm uma capacidade um pouco melhor, né? São pacientes com DPOC, que têm uma capacidade um pouquinho melhor. Então, de repente, esse teste é um teste que é mais interessante para um cara mais grave, né? Teste como o pessoal lá que o Clarence vai avaliar, que é um paciente que usa oxigênio, né? De repente usa um dispositivo auxiliar de marcha. Esse sujeito talvez seja mais interessante um teste, né, nessa característica. Para um paciente um pouco mais robusto, esse teste não foi interessante. Né? Então, até que do ladinho aqui já está, né, o que o estudo comenta, né? Então, possivelmente um efeito teta no teste, né? Os indivíduos, eles tinham uma capacidade boa, então, como é só 4 metros ali, a diferença possível é pequena, então acabou que não foi muito interessante esse teste. Tá, vamos avançar aqui. Vai ficar um pouco pequeno aqui, mas paciência. Então, aqui, deixa eu ver se não tem nada antes aqui para a gente olhar dessa tabela. Não, é aqui mesmo. Então, aqui é um ponto interessante, ó. Deixa eu ver a hora, 6h30, vamos lá. Aqui é um ponto interessante. Então, aqui a gente pega cuidados padrões, aqui a gente pega o LAMA, e aqui a gente pega a reabilitação. Vamos de quadrado em quadrado, então. Nos cuidados padrões, a gente vai ver aqui número de sujeitos, né, a diferença média dos testes. Aqui, pensando agora antes das 6 semanas de reabilitação de LAMA ou de controle, e depois. Né, essa comparação que a gente está fazendo agora. É a comparação lá das sessões 2 e 3 com as sessões 4 e 5. Né, a gente comparou a primeira sessão 1 e 2 agora vamos fazer um outro tipo de comparação. Aqui, veja que o cuidado padrão, né, o controle, quando o cara faz o teste de carga constante, e fica atento aqui à sigla, porque
eu sei que tem bastante sigla aqui, é meio complicado, né? Mas o teste no ciclo, ele é esse primeiro aqui, é o CWR. O Share Walk Test de carga constante é esse, o ISW, né? O teste no ciclo incremental é o I7, e o Share Walk Test incremental é o ISWT. Daí o TC6 e o teste de andar 4 metros ali tem os números, né? Já facilita. Então vamos lá. No teste de carga constante, note, o grupo controle ele teve um prejuízo de 8% no pós. Faz sentido? Faz sentido. Né? Então, bom, o cara não se exercitou, é um paciente, é uma condição que o cara está, no mínimo, estável, né? Mas tende a estar piorando, né? Sem nenhum tipo de tratamento. Então, é normal que o cara piore. Já quando ele faz o Shadow Walk Test de carga constante, ele tem uma diferença até positiva, mas só de 2%, extremamente discreto. Quando a gente pega o pico de potência no teste incremental, no ciclo, tem também 2%. Quando você pega o VO2 pico, menos 2%. Quando você pega a metragem no teste, Shadow Walk teste incremental, 2 metros, TC6 0, e evidentemente que aqui os metros por segundo aqui fica também bem próximo do zero no teste de caminhar 4 metros. Beleza? Então, resultado normal, dentro daquilo que a gente espera para a reabilitação, né? Ou melhor, para um grupo controle. A atenção aqui é que, de tudo isso que a gente está vendo, o que a gente tende a imaginar? Será que a gente tende a imaginar que o indivíduo vai melhorar depois de 6 semanas sem fazer nada? Não, né? A gente imagina que ou ele fique na mesma ou ele piora. Então, aqui, os testes, a gente vai ver que a maior parte deles aqui oscilou basicamente nada, né? Que é 2 para cima, 2 para baixo. Estamos chegando no período da eleição, então você já guarda, né? Isso aí. 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso aí vai ser dito bastante. Aqui foi basicamente isso, né? 2 segundos a mais, 2 watts a mais, 2 de VO2 pico, né? 0. E aqui que foi o que discriminou mais, que determinou, né, que o cara perdeu ali 8 segundos. Beleza. Vamos lá para o Lama. No Lama, aqui, né? Eu não marquei, mas é essa coluna aqui. Quando a gente... Deixa eu tentar diminuir, deixar assim, para vocês não perderem aqui, né? Então, quando a gente vai ver o teste de carga constante, a diferença, 1% positivo, no Shadow Walk Test 7%, no incremental, pelo pico da potência, menos 5%, no incremental, pelo VO2 pico, 2 litros por minuto, no Shadow Walk Test incremental, 2 metros, TC6 0 de novo, e no teste de 4 metros, 4 metros por segundo melhor. Então, aqui, se a gente parar para pensar, né, aqui, basicamente, o que foi oferecido para o cara? Um medicamento. É o cara que não fazia uso e agora ele faz uso do medicamento. Esse medicamento, será que ele vai influenciar tanto assim no esforço? Né? Agora a gente vê que não tanto. Né? Então, quando ele faz um teste de carga constante no ciclo, ele melhorou pouco. Né? Quando ele melhora, quando ele faz o teste de carga constante, no Shadow Walk Test, melhorou também um tanto, mas não foi assim uma melhora importante. Né? Você vê que o effect size aqui baixo, né? Tudo 0,20, 0,12, 0,20 de novo, 0,20, 0,04, isso aqui é nada, basicamente. Né? Quando você faz, né, a diferença média aqui para 30, muito pouco também. Agora, vamos ter que diminuir agora? Agora, quando a gente pega a reabilitação, a gente vai ver que a diferença do cara que treinou, né, naquela reabilitação ali, que é bastante parecida com o que vocês aplicam lá no ambulatório, 42% no teste de carga constante no ciclo, 41% no Share Walk Test incremental, de carga constante. Só que quando você pega o TC6, por exemplo, 10%. Quando você pega o Share Walk Test incremental, 10% também. Né, 10 metros. Quando você pega a potência pico do teste incremental no ciclo, 18. Se a gente for analisar por effect size, né, o effect size, os melhores foram do teste de carga constante e do TC6. Né, a diferença, né, o que foi mais impactante, que mais gritante, inclusive significativo,
foi apenas do teste de carga constante. A gente vai continuar vendo aquilo ali, agora nessa tabela aqui, ó. Então, basicamente, aqui tem tudo aqueles resultados aqui. E vamos até dar um zoom aqui, para facilitar. Então, note que no... Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí, para não cortar a legenda aqui, para não atrapalhar. Aí. Quando a gente pega o teste de carga constante, a gente vê que o cara que não fez nada, piorou. O cara que fez só o medicamento, melhorou bem pouquinho. E o cara que fez o treino melhorou bastante. Quando a gente pega o Sherlock teste de carga constante, o grupo controle oscilou ali dentro da margem de erro. O Lama melhorou um pouquinho, o que fez o medicamento. O cara que fez o treino melhorou bastante. Agora vamos pular, né, os testes incrementais, né, que é esses dois, ou melhor, essas três aqui, e vamos para o TC6. No TC6 a gente não tem muita resposta, né, não tem variação no controle, não tem variação no medicamento, e tem uma pequena de uma variação de 10% no grupo que treinou. E aí a situação piora quando a gente pega o teste de 4 metros, né? Por quê? Porque no grupo controle não teve variação nenhuma e no grupo de reabilitação também não teve variação nenhuma. Teve uma pequena variação no teste LAM. Então, aqui, qual que é a consequência que a gente tira daqui? Que, para essa população, o teste de 4 metros simplesmente não serve. Por quê? Porque você treinou com o cara e tal, terminou a reabilitação, você não tem nada para mostrar para ele. Né? Então, você não tem nada. Aqui o cara... Você vai chegar lá no teu relatório, lá, falar para ele, então, sujeito. E como eu brinco, né? Porque ano passado eu dei até uma aula ano passado, retrasado, eu dei uma aula sobre a avaliação desses pacientes. E né, eu brinco bastante, assim, que a gente tem que, se for trabalhar, né, particular com isso, vai cobrar caro e tal. Daí você vai chegar lá no teu relatório, né, de final, de intervenção, e vai falar pro cara, ó, você veio aí, você pagou uma fortuna para mim e você não melhorou nada, tá bom? Segundo esse teste aqui, você tá do mesmo jeito que você entrou. Putz, pesado, né? Se de repente eu apliquei o teste de TC6 para esse cara, eu vou mostrar uma diferença? Vou, mas é uma diferença que talvez não salte aos olhos. Vai ser uma diferença assim, putz, de repente eu andei, e vamos ver aqui rapidinho, quantos metros que era a média do TC6? Se não me engano, eram uns 400 metros. Aqui, ó, a média é 400 metros. Né? Então, vamos pegar o da reabilitação especificamente. 410 metros. Daí você vai chegar para o cara e você vai falar, ó, não, você melhorou mais 40 metros, agora você está fazendo 450. De repente o cara vai falar, não, legal isso, fazendo 40 metros a mais. Só que eu paguei milão para você, né? Para fazer esse mês aí, né? Em total, 3 mil reais. Paguei 3 mil para melhorar 40 metros. De repente o cara não renove. Você não consiga mais 3 mil para os próximos 6 meses. Agora, se você acertou na avaliação, você vai pegar e vai mostrar um resultado de 40%. Porque note que tudo isso aqui é as mesmas pessoas. Né? A mesma pessoa que teve 40% aqui, teve 0 aqui. A mesma pessoa que teve 40% aqui, teve 10 aqui. A mesma pessoa que teve 40% aqui, teve 0 aqui. Teve 10 aqui, teve 10 aqui. É a mesma pessoa, não é outro grupo. É a mesma pessoa. Então, se você acertou no teste, você fez o teste de carga constante no ciclo, você vai mostrar lá 40% de mudança. Né? Se você fez o Sherlock teste de carga constante, você vai mostrar uma diferença de 40%. Aí, você vai falar, pois então, né? Você pagou 3 mil, só que agora, né? Como a gente teve esse resultado bom e tal, os próximos 3 meses a gente vai ter um reajuste. Então, aqui a inflação já tomou conta aqui da tua vida. Agora é 3.500 os próximos 3 meses e já não é mais 3 mil. Você está vendo que está dando resultado. E aí o cara, se ele tem o dinheiro para pagar, ele vai pensar, puta merda, vou ter que pagar, né? Pois ó, melhorei, né? 40%, né? Cresce aos olhos, né? E ao mesmo tempo, né? Se a gente parar assim para pensar, então, em vez de pensar do ponto de vista clínico, vamos pensar do ponto de vista científico. Vamos pensar do ponto de vista científico, então. Você tem lá o teu TCR, como eu brincava lá com o João, o Super TCR. Você tem lá o teu Super TCR e você optou por fazer o TC6.
Aí você vai ver que o grupo controle, ele ficou meio que no 0 a 0. E o grupo intervenção melhorou, mas essa melhora é uma melhora meio discreta, né? E aqui é uma média, né? Então, evidentemente, vai ter gente que puxa um pouco mais, tem gente que vai um pouco menos, e assim por diante, né? Então, de repente, você pegou e teve uma melhora discreta, chega na hora de fazer a estatística, não deu diferença. Daí, na hora de defender, né, igual a Andressa passou, né, por esse problema, né, na defesa, né, depois a gente ajeitou, né, mudou um pouquinho a característica do estudo, né, para a revista, mas para a defesa, né, a gente acabou trabalhando de uma outra forma, e daí na defesa tem que falar, não teve diferença. E aí isso vai, de repente, né, esse é um estudo que não teve diferença, então por que vamos falar sobre essa tua abordagem se ela não teve diferença? Né, muitas vezes a revista não tem interesse. Por quê? Porque se não teve diferença, não é nenhuma novidade. Né? E aí acaba talvez não sendo tão interessante. Agora, se você pega, por exemplo, um teste de carga constante, onde o grupo controle você já consegue identificar que ele está piorando ao longo do tempo, então aqui a diferença não é só de 40%. Aqui é 40%, né? Um pouquinho mais, né? Mas vamos arredondar, 40% com mais 10%. Que aqui caiu 10, aqui subiu 40, então o delta aqui é de 50. Né? Aqui o delta é de 10. A diferença desse para cá é só isso aqui. A diferença desse aqui é 40%, só que tem que descontar um pouquinho aqui. Então vai ser um 40 com menos 5, então aqui é um delta de 35. Então aqui é um delta, tudo arredondando, gente. Um delta de 50, um delta de 35, um delta de 10. O que vai ter mais probabilidade de ter uma diferença estatística? O delta de 50. Né? Então, é interessante a gente parar para pensar, né, ter esse pensamento. E aqui o effect size, né? Aí você pode trabalhar de uma outra forma, né? Se você quer trabalhar de uma forma um pouco mais clínica, né? Dentro da pesquisa científica, de uma forma um pouco mais clínica, você pode usar o effect size para justificar, né? Você vê que o effect size, de repente, não deu tanta diferença, né? Num ponto de vista percentual, mas quando você pega e avalia, né, o tamanho do efeito, né? Que é a tradução livre lá para o effect size, você vê que o effect size do TC6 ele se compara com o teste de carga constante no ciclo ergômetro. Né? Então, aqui é uma opção de você trabalhar na pesquisa científica, né, com o TC6, só que tendo em mente, né, que a diferença às vezes pode não ser significativa, embora você possa observar que tenha um effect size alto, né, que clinicamente isso pode ter um valor interessante, né, dentro da pesquisa científica. E aqui, para a gente fechar, né, essa parte ali, antes da gente ter nosso rápido bate-papo aqui, que vai sobrar uns minutinhos, aqui é mais um achado interessante aqui desse estudo, uma contribuição boa que eles fizeram aqui para a gente, mas você vai ver que não é tão boa assim, porque os caras fizeram uma sacanagem aqui com nós. Qual que é a parte boa? Né? Que eles fizeram o cálculo a partir desses resultados, né, dos testes, de todos esses testes que eles fizeram, que eles comentam até aqui, um total de mais de 2.500 testes que eles realizaram. Está escrito em algum lugar, que depois você lê lá, você vai achar a quantidade de testes que eles fizeram. Então, com toda essa quantidade de testes, eles conseguiram estimar qual que seria, né, o tamanho da amostra para você atingir um power de 0,8, que é o mínimo, né, para uma pesquisa científica. E isso utilizando apenas o LAMA. Né? Então, naqueles que fizeram apenas a abordagem do medicamento. Aí, se você for pegar o LAMA, para você atingir um power de 0,80 com cerca de, vamos jogar aqui uns 280, mais ou menos, 270 sujeitos, apenas com o teste incremental no ciclo. Nos outros, você precisa de mais de 300 para atingir lá o power de 80, de 0,8. Então, aqui, né, como não é uma característica nossa, né, então, aqui, para que é interessante, né, esse dado? É interessante esse dado se a gente trabalhasse principalmente, né, com o efeito de uma medicação. Então, se você, né, eventualmente vai trabalhar no futuro com DPOC, né, assim como eu trabalhei, como o Cléber está trabalhando, de repente você vai ver lá, surgiu um estudo lá com
com uma população, que um medicamento novo que está sendo melhor e tal, daí você vai ver lá a população, putz, tem 300 sujeitos, e eles usaram, eles dizem que esse medicamento novo está sendo interessante para melhorar a tolerância ao esforço do sujeito, e eles avaliaram por meio de um TC6. Só que se a gente for ver aqui, o TC6 nem está aqui ainda, de tão baixo que ficou, precisa mais de 1.000 pessoas para ter um TC6. Uma melhora, né? Um power interessante com o TC6. Então, aqui, você já, de repente, o estudo lá que você viu tem 200 pessoas. Daí você já, mas não sei se eu confio tanto nesse estudo assim, né? Esse TC6, por que melhorou tanto, né? Não devo esperar uma melhora tão grande, né? Então, é mais nesse sentido esse primeiro lado. Agora, nesse segundo lado aqui, que é o mais interessante para a gente, né, que trabalha com a reabilitação propriamente dita, aqui a gente vai ver que eu consigo um power de 0,80 com vários testes, né? Então, eu consigo um power de 0,80 com o teste de carga constante, que está no laranjadinho, com o TC6, que está no azulzinho, ou melhor, o TC6 nem está aparecendo aqui, o azulzinho, ou melhor, é o azulzinho aqui, o TC6, o azulzinho mais escuro é o teste incremental. O cinzinha é o Share Walk Test de Endurance, e assim por diante. Então, aqui eu consigo com 5 dos 6 testes, eu só não consigo com esse aqui, ó, com o teste de andar 4 metros. Só que o que eu vou conseguir um power de 0,80 com a menor quantidade de sujeitos é com o TC6, né, ou com o teste de carga constante. Né? Então, aqui eu deixei marcado, e aqui você vai notar que a bolinha é equivalente, entendeu? Então, ó, quando eu atinjo um power de 0,80 com o TC6, eu preciso deslocar um pouquinho mais para conseguir com o teste de carga constante no ciclo, né? Então, aqui eu vou ter na mesma quantidade de pessoas, eu tenho um power um pouquinho menor, e assim por diante. Então, aqui que eu deixei destacado também, ó, o incremental, você vê que o power do incremental, o mesmo power que daria certo no TC6, no incremental, essa mesma quantidade de sujeitos fica bem longe ainda. Então, se eu for trabalhar com um teste incremental, eu tenho que ter aqui, né, mais do que o dobro. Né? Aqui eu tenho em torno de uns 20, mais ou menos, né? Tá quase aqui no meio. E aqui, né, eu teria que ter uns 60. Aqui é realmente muito lamentável que os caras não cortaram esse eixo aqui para facilitar, né? Jogar um 50 e 50 aqui, sendo que tem metade aqui, né, 3/4 do gráfico em branco, né? Mas tudo bem, eles que fizeram, né? O editor também, em vez de cobrar isso, né? O revisor, enfim. Né? Daí ficou ruim aqui da gente identificar a quantidade, né? Mas tudo bem. Mas a gente pode notar aqui que um estudo com cerca de 50 pessoas, né? Você ainda consegue pegar lá no Share Walk Test incremental, né? E as menores quantidades é ou no TC6 ou no teste de carga constante. Então, aqui, deixa eu ver se não tem mais nada aqui para baixo, depois vocês vão poder dar uma olhada lá.